Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade com a nossa disciplina de cálculo, hoje vamos estudar derivadas das funções elementares. O nosso primeiro teorema hoje é o da derivada da função constante, certo? Então, se f de x é igual a k com k real, então a derivada dessa constante é zero. Para demonstrarmos esse teorema, certo, temos o seguinte. Pela definição de derivada, assunto visto na aula passada, temos que derivada de f de x é igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero. F de x mais Δx, certo? Substituindo aqui na função que é a constante, ela vai continuar sendo quem? A própria constante. Então, isso aqui é igual ao limite de k menos quem é f de x, k, tudo isso sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a k menos k, que dá zero, certo? Dividido por Δx, que dá zero. Então, isso aqui é igual ao limite de zero sobre delta, com Δx tendendo a zero. O limite da constante é a própria constante, ou seja, a derivada da constante é zero. Por exemplo, se f de x é igual a 10, então a derivada dessa constante é zero. Ok, pessoal? Derivada da função potência. Se f de x é igual a x elevado a n, com n pertencente aos naturais, então a derivada de f de x é igual a, esse n vem multiplicando o x, certo? Então fica n que multiplica x elevado a n, e você subtrai 1 aqui dessa potência. Então fica x elevado a n menos 1. Beleza? Então, demonstrando esse teorema aqui, temos o seguinte. Pela definição de derivada, novamente, certo? Temos que, tá aí, ó, derivada de f de x é igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Isso aqui é igual a f de x mais Δx, substituindo aqui, ó, na função aqui, ó, certo? Onde tem x, você vai colocar o quê? X mais Δx. Então, isso aqui é igual ao limite de x mais Δx elevado a n menos f de x, que é o x elevado a n. Tudo isso sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Então, vamos chamar isso aqui de 1, certo? Antes de prosseguirmos, vamos falar do nosso primeiro pressuposto. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma combinação, certo, de n elementos tomados P a P com n maior ou igual do que P, certo? Isso aqui é igual a NP. Esse NP aqui é o número binomial de n sobre P. Que isso aqui nada mais é do que n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, vamos guardar isso aqui, certo? Então, pelo binômio de Newton, certo? A fórmula do binômio de Newton, que nós já conhecemos, ela é dada como sendo x mais Δx elevado a n, que é igual a quem? A n0, que multiplica x elevado a n, mais n1, que multiplica x elevado a n menos 1, certo? Vezes Δx, x, e assim sucessivamente. Lembrando que esse n0 nada mais é do que uma combinação de n elementos tomados 0 a 0, ou simplesmente o número binomial de n sobre 0. E assim você sai fazendo sucessivamente. Resolvendo isso aqui, certo? X mais ΔX elevado a n, isso aqui vai ser igual. Combinação de n0 é 1, que multiplica x elevado a n, que dá o próprio x elevado a n. Aí você sai fazendo cada termozinho desse daqui, certo? Até chegarmos, certo, à combinação de n tomados n a n, que é o próprio, que nós já sabemos que é quem? Que é 1, por definição, que multiplica ΔX elevado a n, certo? Então, resolvendo isso aqui agora, ó, perceba que x mais ΔX elevado a n, você vai substituir aqui em 1. Então, substituindo em 1, segue o seguinte, que a derivada de f de x vai ser igual ao limite de quem? Quem é x mais ΔX elevado a n? Vamos só substituir x elevado a n, mais n que multiplica x elevado a n menos 1 que multiplica ΔX, até chegarmos ΔX elevado a n, menos x elevado a n sobre ΔX tendendo a zero. Esse x elevado a n somado com menos x elevado a n vai zerar. Perceba que você tem o ΔX, certo, em todos os termos. Coloca-se o ΔX em evidência. Ao colocarmos o ΔX em evidência,
esse ΔX com esse ΔX vai dar 1, e vai restar somente n que multiplica x elevado a n menos 1. Porque quando tomarmos o limite de ΔX nos demais termos, eles vão o quê? Vão zerar. Aqui vai para 0, 0, 0, 0 e 0. Restou somente aqui um limite de n que multiplica x elevado a n menos 1 com ΔX tendendo a 0, que é o limite da constante. E o limite da constante é a própria constante, ou seja, a derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Por exemplo, se f de x é igual a x elevado a 7, então a sua derivada nada mais é do que 7, que multiplica x, subtrai 1 da potência, então fica 7 que multiplica x elevado a 6. Outro exemplozinho aí, se f de x é igual a x, então a sua derivada é 1, porque o expoente aqui é 1, então fica 1 que multiplica x elevado a 1 menos 1 que dá 0, x elevado a 0 é 1, então 1 vezes 1 que dá 1, então a derivada de x é 1. Derivada da soma. Se f e g forem funções diferenciáveis em x, então a soma também é diferenciável em x e a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Demonstrando esse teorema, vamos lá. Primeiro passo, vamos definir f de x mais g de x como sendo igual a h de x. Então, pela definição, novamente, temos o quê? Que a derivada de h de x vai ser igual ao limite de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a 0. Isso aqui vai ser igual a quem? Substituindo aqui, certo? Esse h de x mais ΔX aqui nesse x aqui vai ficar o quê? Limite de f de x mais ΔX, onde tem x, você coloca x mais ΔX, mais g de x mais ΔX, menos h de x, que é quem? F de x mais g de x. Então, fica menos f de x, está aqui, aí mais com esse menos dá menos g de x, tudo isso sobre ΔX, com ΔX tendendo a 0. Beleza, pessoal? Então, reagrupando os termos e aplicando a propriedade do limite da soma de funções, temos o quê? Está aqui, que a derivada de h de x vai ser igual ao limite de f de x mais ΔX menos esse f de x aqui, ó, sobre ΔX com ΔX tendendo a 0, mais limite de quem? De g de x mais ΔX menos esse g de x aqui sobre ΔX com ΔX tendendo a 0. Pronto, pessoal. Se você perceber, f e g, elas são funções diferenciáveis em x. Então, se elas são diferenciáveis em x, então eu posso dizer o que com isso? Que o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX tendendo a 0, isso aqui é a minha derivada de f, certo? De x. E esse aqui do g de x é a minha derivada de g de x. Portanto, ó, tá aí, ó, como f e g são funções diferenciáveis, segue o quê? Que a derivada de h de x é igual a quem? A derivada de f de x mais a derivada de g de x. Portanto, a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, tá aí, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Beleza, pessoal? Por exemplo, tá aí. Se y é igual a 3x ao quadrado mais 5x mais 4, basta você derivar cada um desses termos. Então, ó, tá aí, ó. A derivada da soma, certo? É igual à soma de cada termozinho desse daí, ó. Tá aí, ó. Derivada de 3x ao quadrado, derivada de 5x, derivada de 4. Aí colocamos aqui. Derivando 3x ao quadrado dá 6x, derivando 5x dá 5, derivada da constante é 0. Ou seja, a derivada de y nada mais é do que 6x mais 5. Ok, pessoal? Derivada da diferença. Tá aí, se f e g forem ambas deriváveis, então a derivada da diferença é igual à diferença da derivada. Certo, pessoal? A demonstração, certo, vamos deixar como exercício. Por exemplo, se y é igual a 3x ao quadrado menos 5x, então basta você o quê? Que a derivada da diferença, certo, é igual à diferença da derivada, certo? Derivando cada termozinho desse daqui, derivada de 3x ao quadrado é 6x, menos derivada de 5x, que é 5. Então, a derivada de 3x ao quadrado menos 5x é 6x menos 5. Regra do produto.
Se f e g forem funções diferenciáveis em x, então o produto também é diferenciável em x. E a derivada do produto vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza, pessoal? Demonstrando esse teorema, temos o seguinte. Vamos definir h de x como sendo esse produto, certo? F de x vezes g de x. Então, pela definição, temos o quê? Que h' de x vai ser igual ao limite de h de x mais Δx menos h de x sobre Δx tendendo a zero. Isso aqui vai ser igual a... Basta você novamente, ó, h de x mais Δx. Ó. Onde tem x aqui, você coloca quem? X mais Δx. Então, é igual ao limite de f de x mais Δx vezes g de x mais Δx menos h de x, que é quem? Que é f de x vezes g de x. Tudo isso sobre Δx com Δx tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a... Antes de prosseguirmos, certo? Você vai simplesmente somar e subtrair um f de x vezes g de x mais Δx. Então, temos o seguinte, vamos simplesmente reescrever esse h' de x. Ou seja, ele vai ficar escrito dessa forma. A h' de x vai ser igual ao limite de f de x mais Δx vezes g de x mais Δx, aí eu vou o quê? Somar e subtrair, certo? Um f de x vezes g de x Δx. Está aqui, ó. Colocamos aqui, ó. Menos f de x vezes g de x Δx mais f de x vezes g de x. Menos o restante, que é f de x vezes g de x. Está aqui. Tudo isso sobre Δx com Δx tendendo a zero. Certo? Então, só pegamos essa estrelazinha aqui, ó. E o que? Adicionamos e subtraímos um f de x vezes g de x mais Δx. Beleza, pessoal? Depois, o que é que vamos fazer? Vamos o quê? Vamos rearranjando, né, os termos, né? E vamos simplesmente aplicar a propriedade do limite da soma dessas funções. Daí temos o quê? Tá aí. Reescrevendo a h' de x, isso aqui vai ser igual ao limite de f de x mais Δx vezes g de x mais Δx menos f de x vezes g de x mais Δx sobre Δx tendendo a zero, mais limite de f de x vezes g de x mais Δx menos f de x vezes g de x sobre Δx com Δx tendendo a zero. Então, pessoal, se você observar, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao limite, certo? De quem? Perceba, pessoal, que temos o g de x mais Δx aqui, temos o g de x mais Δx aqui. Colocamos o g de x mais Δx em evidência. Então, fica igual ao limite de g de x mais Δx vezes f de x mais Δx menos f de x. Tudo isso sobre Δx, com Δx tendendo a zero, mais limite f de x em evidência, coloca-se o f de x em evidência, vezes g de x mais Δx, colocamos aqui, menos g de x. Tudo isso aqui sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Aplicando a propriedade do produto de limite, temos o quê? Que a h' de x vai ser igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero, vezes limite de g de x mais Δx, com Δx tendendo a zero, mais a mesma coisa aqui, ó. Limite de f de x, está aqui, ó, limite de f de x, certo, com Δx tendendo a zero, vezes o limite de g de x mais Δx menos g de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Ou seja, aplicamos apenas a propriedade do produto de limites, assunto visto lá nas aulas de limites. Pronto, feito isso aí, certo? Temos o quê? Que, como nós já sabemos que f e g são funções diferenciáveis, então temos o quê? Que a h' de x vai ser igual. Isso aqui nada mais é do que quem? Do que a derivada de f de x. Vezes limite de g de x mais Δx com Δx tendendo a zero. Quando você resolver isso aqui, esse termo vai zerar. Vai restar o quê? O limite de g de x com Δx tendendo a zero. O limite de g de x com Δx tendendo a zero é o limite da constante, que é a própria constante, que é quem? Que é g de x. Mas está aqui, ó, limite de f de x com Δx tendendo a zero, limite da constante é a própria constante, que é quem? Que é f de x. Vezes, isso aqui nada mais é do que quem? A derivada de g de x. Aí a gente coloca aqui.
Portanto, ó, a galinha de x nada mais é do que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza, pessoal? Por exemplo, se y é igual a 2x menos 3, que multiplica x ao quadrado mais 5. Então, a sua derivada, basta você fazer o quê? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Está aqui. Então, y' vai ser igual. Quem é a derivada da primeira? É 2, que multiplica a segunda, mais a primeira, que é 2x menos 3, vezes a derivada da segunda, que é quem? Que é 2x. Pronto. Então, a derivada de y vai ser o quê? 2 que multiplica x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado. 2 que multiplica 5, que dá 10. 2x que multiplica 2x, que dá 4x ao quadrado. Menos 3 que multiplica 2x, que dá menos 6x. Então, a derivada de y vai ser o quê? 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Menos 6x mais 10. Ou seja, a derivada dessa função aqui nada mais é do que 6x ao quadrado menos 6x mais 10. Ok, pessoal? Observação. Notemos que a propriedade da derivada do produto ela pode ser estendida para um produto de n fatores. Assim, temos o seguinte, que se f de x é igual a u1 de x, que multiplica u2 de x, que multiplica u3 de x, assim sucessivamente até chegarmos a u(n)ésima de x, então a sua derivada vai ser o quê? Novamente, derivada da primeira vezes a segunda, certo? Vezes a terceira, vezes a u(n)ésima de x, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, vezes a terceira, vezes a quarta, vezes a u(n)ésima de x, mais, certo? Aí, a primeira, vezes a segunda, vezes a derivada da terceira, se você quiser continuar fazendo, vezes a u(n)ésima de x. Até chegarmos, certo? A primeira, vezes a segunda, vezes a terceira, vezes a quarta, vezes a quinta, vezes a derivada da u(n)ésima de x. Beleza, pessoal? Isso sempre que x pertencer a i e o 1, o 2, o 3 e o n sejam deriváveis em i. Caso particular, se o 1 de x for igual ao 2 de x, que for igual ao 3 de x, que for igual ao n de x, certo? Que for igual a u de x, esta propriedade ela pode ser escrita da seguinte forma. Ora, se f de x é igual a u de x elevado a n, então a sua derivada vai ser o quê? N, que vai multiplicar esse u de x, certo? Elevado a n, você subtrai aqui o 1, certo? Aí fica n menos 1, que multiplica a derivada de dentro com relação a x. Então, u' de x. Então, fica n, que multiplica o x elevado a n menos 1 vezes a derivada da de dentro. Beleza, pessoal? Regra do quociente. Se f e g forem funções diferenciáveis em x, g de x diferente de zero, então o quociente também é diferenciável em x. E a derivada do quociente vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso sobre quem? G de x ao quadrado. Beleza, pessoal? Esse teorema vai ficar como exercício. Beleza, pessoal? Exemplozinho. Se y é igual a 1 sobre x, então sua derivada vai ficar o quê? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre quem? Sobre x ao quadrado. Que isso aqui é igual. Derivada da primeira, isso aqui é zero. 0 vezes x dá 0. Menos 1, que multiplica a derivada de x, é 1. 1 vezes 1, que dá 1. Então fica 0 menos 1 sobre quem? X ao quadrado. Que isso aqui é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Ou então, se você observar, 1 sobre x não pode ser escrito como sendo x elevado a menos 1. Então, a sua derivada fica menos 1, que vem multiplicando esse x. Aí você subtrai 1 aqui na potência, certo? Então, fica quem? Menos 1, que multiplica y elevado a menos 2. Que isso aqui é igual a quem? A menos 1 sobre x ao quadrado. Lembrando, pessoal, desculpa que aqui não é y, aqui é x. Ok? Só ajeitando aqui, certo? Tá aqui, ó, o x aqui. Então, fica menos 1, que multiplica x, menos 1 somado com menos 1 dá menos 2. Então, fica menos 1 de x elevado a menos 2, que isso aqui é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Perdão, pessoal.
Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? E obrigado.